Excelentíssimo senhor presidente dessa egrégia corte, que saudando, gostaria de saudar a todos os membros, ao componente do Ministério Público, professor Paulo Gonet, a todos os servidores, as servidoras, os advogados, as advogadas, meus senhores, minhas senhoras. Nesse momento histórico, que esse egrégio tribunal, Casa da Democracia, segundo plasmou o seu presidente Alexandre Moraes, necessita-se algumas reflexões. E essas reflexões serão feitas a partir de agora, começando por Saramago. Por que foi que cegamos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem, cegos que vendo não veem. Senhores, dos fatos, os fake news que povoam parte, infelizmente, da realidade brasileira, também estão presentes nesse processo. Não se trata de uma AGE de embaixadores, é a AGE contra ataques sistemáticos ao sistema eleitoral. É a AGE em defesa das instituições, é a AGE em defesa da democracia. Também não se está aqui tentando imputar responsabilidade por conjunto de obra. Não, cada fato aqui, por si só, representa um gravame inexcusável para a democracia. Não se trata apenas de uma reunião de embaixadores. Trata-se de uma pluralidade de fatos. Fatos com marcos pretéritos, eleição de 2018, que sem nenhuma prova robusta foi menoscabada, foi desprezada dizendo que havia ilícitos, e eleições de 2022, com a antevisão de conduta golpista. Se o resultado não fosse íntegro, não se cumpriria as decisões. Na petição inicial, lá atrás, já se falava que houve no ano de 2021, 23 achaques contra a democracia. E como essa ação é uma ação investigatória, rogou-se que o judiciário pudesse investigar. Que investigações e que tipificações foram essas? Tipificação de abuso de poder político, tipificação de conduta vedada, tipificação de desordem informacional, tipificação de uso indevido de meio de comunicação. Mas não há fatos, há apenas uma reunião. Como não há fatos? Será que vamos entrar novamente em estágio de cegueira coletiva? Como não há fato? Houve uma reunião com claro desvio de finalidade para desmoralizar as instituições. E de forma internacional, que é grave, excelências. Utilizou-se bens públicos para finalidades eleitorais, em várias vezes. Constrangeu-se servidores que foram ao palácio na calada da noite, estão nos autos isso. Utilizou-se a TV Brasil, desviou-se propaganda institucional para disseminar fake news. Utilizou-se aviões da FAB, isso sim, utilizou-se aviões da FAB, está nos autos, excelência. Dano ao erário em várias oportunidades. Difusão sistemática de fake news. Ataques sistêmicos à democracia. Principalmente aos ministros. Veja que coisa pesarosa. Veja que cena triste da nossa história. E a esta corte. E ao STF. E, por último, tentativa nítida de golpe militar, de golpe de Estado na conceituação de Cruz Malaparte. Vejam, excelências. Se fosse qualquer outro mandatário, com essas provas autoevidentes, está-se aqui discutindo do conteúdo da reunião dos embaixadores. Por que o medo da luz? Por que o medo da luz? Houve acusações de impropérios sem lastro e nenhuma prova. Ao longo de todo quase 50 minutos, envergonhou-se o corpo diplomático brasileiro, sem provas, com alegações descabidas, tentando transformar nossa nação em um páreo internacional. E naquele momento, vários fake news. Que as urnas brasileiras não permitem auditoria. Mentira. Que a apuração de votos é realizada por uma empresa terceirizada. Mentira. Que as urnas foram fraudadas em 2018. Mentira. Que houve acesso aos códigos-fontes. Mentira. Que um hacker conseguiu invadir o que há de mais sagrado na nossa integridade. Mentira. Todos os veículos de checagem, de forma uníssona, repeliram isso. Trouxe-se um processo kafkaniano, cujo acusado à justiça eleitoral está sendo emparedada, está indo
para o patíbulo sem uma única prova substancial, ou até mesmo formal. Sensível a esse modus operandi, o Tribunal Superior Eleitoral criou uma comissão de transparência eleitoral. E veja, quase 73% do que fora sugerido foi aceito. E aí falou-se de um argumento raso da falta de eleitores. O sentido não era eleitores, meus senhores. O sentido era difusão na infoesfera, acarretando sua viralização inaudita. O fato de uma reunião para os embaixadores é um agravante, porque tentou-se, num fato tupiniquim, dar repercussão internacional para manchar nossas tradições. Se não fosse grave, excelências, o New York Times não teria feito uma reportagem no qual os embaixadores internacionais, está nos autos, estavam com medo de um golpe de Estado. Não se está aqui tentando exercer um papel de Torquemada, apenas impedir que nossa civilização seja atacada novamente por essas hordas. Dos diálogos institucionais. Veja, se não fosse tão trágico, poderia ser cômico. Diálogo institucional, onde não há o respeito do outro, onde não há mensagem, só há ataque. É isso mesmo, quando há ataques desarrazoados ao regime democrático e ao ocupante dos seus cargos públicos. Uma pessoalização inaudita na cena política brasileira. E veja, até mesmo o Partido Democrata Trabalhista, que tem uma posição histórica de integridade das eleições, por causa do caso Proconsulta, em 1982, diante desse flerte, diante dessa obsessão golpista, preferiu, entre a civilização e a barbárie, escolher, obviamente, a civilização. Minuta do golpe. A minuta é texto apócrifo? Não, não é texto apócrifo. Nós não sabemos a indicação pessoal de quem o fez, mas sabemos a responsabilidade. A responsabilidade está no Palácio do Planalto. Por que no Palácio do Planalto? Está nos autos, excelência. O senhor Anderson Torres aclareou de forma muito clara. Ela anda aí na esplanada. Ela anda aí nessa esplanada. E depois os fatos notórios dos últimos dias, inclusive, são pululantes, são retumbantes. Impossível negar a claridade dessa luz. E aí nós chegamos na importância da minuta do golpe. Por que, novamente, o medo da luz? Não precisa ser um Tiresias para dizer que essa tentativa de golpe não foi uma consequência de todos esses atos que foram ditos logo no início. Não precisa acrescentar o acervo probatório, porque ele é o desfecho da tentação desses atos praticados. Ele é requisito dessa ópera bufa que tentou-se ser feito, a internalização do caos para conquistar nossas instituições, solapá-las e ferir o regime democrático. A minuta de golpe não é o creme de la creme. Ela é apenas o ápice vergonhoso do menosprezo à coisa pública. Coisa pública. Será que nesses tempos de pós-modernidade, de pós-verdade, poder-se-ia negar o que está lá? E o que é pior, a defesa, ela vai a ser direcionada não na questão substancial, não em negar a tentativa golpista, não em dizer que houve, por parte dos investigados, o zelo da coisa pública, o cumprimento da nossa Constituição cidadã. Muito pelo contrário. A defesa é feita através, não da negação do fato, mas é feita através de quê? É feita através da tentativa de óbices processuais. É feito através de mais uma fake news. Então veja, quando eu não nego o seu conteúdo, quem cala consente. Quando eu não nego o seu conteúdo, eu vou dizer que eu tentei uma tentativa de golpe de Estado no século XXI. Veja que coisa desprezível. Uma democracia cidadã, com partes que deveriam respeitar o processo eleitoral, tentam negar este mesmo processo eleitoral. Não estão acostumados a auscultar e a respeitar a vontade popular. E essas tipificações? Quais foram essas tipificações? A configuração de abuso do poder político foi bem nítido, exemplificando a reunião dos embaixadores, exemplificando
o desvirtuamento das propagandas institucionais. Isso daí está muito claro. Depois, nós poderíamos dizer mais o quê? Nós poderíamos dizer que onde está a conduta vedada? A utilização, em vários momentos, não faço um corte epistemológico temporal, em vários momentos, em 2021, em 2022, de bens públicos, desviados com funções eleitorais. Uso abusivo de meio de comunicações. Veja, viramos uma democracia do fake news. Viramos uma democracia da relativização, inclusive de preceitos morais. Relativização de preceitos morais. E, por último, não teve, pelo menos, a acuidade, não teve, pelo menos, o pudor de utilizar de forma espalhafatosa a TV Brasil. Isso ficou muito claro. Não tem eleitores. Como se precisaria eleitores se fora divulgado para todo mundo, para todo o Brasil, e depois repisado incessantemente por meio da mídia digital. Plasma-se o que Maquiavel dizia, e não é Goebbels, é Maquiavel: mentir, que é alguma coisa a de ficar. Será que essa pós-verdade pode mentir em questões ontológicas essenciais para a nossa soberania, essenciais para nosso conceito de civilização? É isso mesmo que estamos fazendo? E aí chegamos na importância da minuta do golpe. Ele é importante? Ele não é importante? Já falamos que dos casos aqui nós podemos relegá-lo. Mas ele não se configura uma causa de pedir. Não se configura por quê? Porque o nexo causal é o mesmo. A ação é investigatória. Não se adianta você pegar preceitos privatísticos do processo civil quando o processo civil não tem a autonomia dentro do processo eleitoral. O processo eleitoral tem subsidiariedade. A Abradep, que tanto honra o esforço intelectivo dessa seara, já disse bem claro da autonomia do processo eleitoral. Como é que eu vou dizer que numa investigação a causa de pedir e os fatos, causa de pedir prévia, mas eu vou negar o fato, eu vou congelar o mundo finalmente? É isso mesmo que está se tentando fazer? Tudo extingue-se, excelências. O posicionamento esperado por essa egrégia corte é de negar que haja uma consecução, uma analogia com o caso de Dilma Temer. Por que essa diferença? Porque o posicionamento esposado no TSE, lá naquele caso, foi que houve uma negativa para ampliação do objeto da demanda. Aqui não se imputa ou não se pede uma alegação do objeto da demanda. Por quê? Porque os fatos posteriores são desdobramentos do primeiro. A narrativa é a mesma. A narrativa é a mesma. Não há incorporação de nenhum fato novo, de nenhuma causa de pedido diversa. A minuta de golpe não é fato, excelências, não se transmudou na realidade, não houve a sua realização. É um documento nocivo, um dos piores documentos de toda a civilização constitucional do Brasil. Apenas houve desdobramento de fatos e causa de pedir. Apenas houve desdobramento de fatos e causa de pedir. Também isso foi feito que urge aqui ressaltar um ilustre trabalho feito pelo relator, o ministro Benedito. Uma acuidade sem igual, um esmero ímpar, uma profundidade teorética salutar. E a gravidade? A gravidade está aqui. A gravidade quantitativa e a gravidade qualitativa. Seja pela repercussão, que foi imensa, seja pela reprovabilidade dos atos. Pois bem, excelências, vamos ao término. Nesse momento histórico, deve-se ecoar, mais uma vez, as palavras de Goethe, que no seu leito de morte disse: luzes, mais luzes. Por que a sociedade brasileira precisa de tantas luzes? Por que, excelência? Porque nós necessitamos sair da cegueira ao qual estamos condenados, excelências. Porque não podemos cair na barbárie, excelências. Porque devemos suplantar os fossos da nossa sociedade. Porque devemos recolocar nossa nação ao trilho do desenvolvimento.
A claridade é o principal instrumento para debelar esses flagelos. Portanto, sejam aceitos, para que a posteridade, excelências, a posteridade, com orgulho, possa afirmar a plenos pulmões que em Brasília ainda há juízo. Muito obrigado a todos e a todas.